Você está aqui. Estamos a poucas horas da greve dos motoristas que foi convocada por tempo indeterminado. São nossos convidados neste CM Jornal Francisco São Bento, presidente do Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas, Anacleto Rodrigues, porta-voz do Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias, José Manuel Oliveira, dirigente da FECTRANS e André Matias de Almeida, porta-voz da ANTRAM e advogado. Boa noite aos quatro e obrigada pela vossa presença. Começo pela minha direita. Quais é que são as condições necessárias para poderem levantar esta greve? Okay. As condições necessárias são que, já que não o fez até aqui, que depois, durante a greve, possamos chegar a um acordo, a um entendimento que satisfaça ambas as partes e que reponha alguma justiça naquela relação laboral que há 20 anos se vem deteriorando. Então, de forma clara, e diria até que pode ser por tópicos, o que é que pretendem em concreto para que a greve seja levantada? Há várias coisas que pretendemos. A questão das horas que trabalhamos tem que ser pagas. A questão das ajudas de custo tem que, de uma vez por todas, permitir o pagamento ao quilómetro, tal como está agora formulado. A questão das cargas e descargas, quando temos que usar equipamentos que não sejam específicos do veículo com que trabalhamos. Anacleto, deixe-me só interromper porque acho que temos com algumas dificuldades em ouvi-lo. Já iremos retomar a conversa consigo. Francisco, poderá complementar aqui estas ideias? Sim, com certeza. Os pontos que nós pretendemos rever já foram anunciados. A proposta ficou em cima da mesa logo após termos apresentado o pré-aviso de greve. Temos estado a aguardar até à data que realmente haja um manifesto por parte da ANTRAM relativamente... Mas o que é que gostavam de ver acontecer para levantar a greve, em concreto? Ser aceito aquilo que está em cima da mesa e em particular então? É a questão do salário base. De quanto? Para quanto? O que está neste momento em cima da mesa, que ainda pode-se negociar a forma de lá chegar, é os 900 diluídos até 2022. Ou seja, 900 euros de salário base até 2022? Exatamente. Mas ontem falou até janeiro do próximo ano. No caso de se fazer a tal nova proposta, que acho que é a proposta que todo motorista pretende, porque não se revê nesta questão de clausulados que só confundem o trabalhador. Aliás, eu não conheço nenhuma profissão a nível nacional que os trabalhadores tenham salário através de 1, 2, 3, 4 cláusulas. Tem-se um salário base e se faz trabalho extraordinário, esse trabalho extraordinário é remunerado. Portanto, essa então, o que eu referi ontem, seria que realmente considero que fosse da preferência da esmagadora maioria dos motoristas profissionais, que seria os 900 euros de salário base, esquecendo, ou seja, colocando o valor, digamos, da cláusula 101 no salário base. A cláusula, para as pessoas perceberem, é uma espécie de horas extraordinárias, de isenção de horário, exatamente, que cobre as horas extraordinárias. Não, exatamente. Ou parte das horas extraordinárias. Parte, exatamente, que normalmente nunca é respeitada. Não há praticamente trabalhador nenhum que faça apenas aquelas horas extraordinárias. Isto porque há um valor fixo que é pago independentemente do número de horas extraordinárias que são feitas, é isso? Exatamente, mas ninguém faz 8 horas, ou quase ninguém faz 8 horas diárias e recebe aquele valor. Todos os trabalhadores, se aliás a comunicação social um dia tentar perceber isso e tentar fazer um apanhado, digamos, da opinião por parte dos motoristas, ninguém vai dizer que é a favor da cláusula 61 porque não lhes traz nenhum benefício. André, porquê é que a ANTRAM não responde a estas reivindicações? Bom, antes de mais, boa noite. Dar uma nota e deixar aqui algumas perguntas com todo o respeito e a cordialidade, dizer que a ANTRAM está desde a primeira hora disponível para negociar. Esteve sempre. A única condição que a ANTRAM coloca é não negociar com uma espada na cabeça, com um pré-aviso de greve em cima da mesa, porque nem a ANTRAM, nem há memória de que nenhuma instituição no país e na Europa negocie nessas condições. Mas está a dizer que se não houvesse greve, havia a possibilidade de aumentar o salário base para os 900 euros? Deixe-me dar-lhe uma nota relativamente a isso. Ficou aqui provado pelas intervenções dos 2 representantes destes sindicatos de que não há fundamento para esta greve. Eu passo a explicar. Relativamente àquilo que foi a intervenção do Sr. Anacleto Rodrigues. Cargas e descargas. Tudo o que está no protocolo do CIM, a ANTRAM está disponível para negociar, criou um grupo de trabalho conjuntamente com a FECTRANS para discutir cargas, descargas e tempos de espera. A ANTRAM negocia isso, Sr. Anacleto Rodrigues. A questão do ajudas de custo ao quilómetro. Já lá está, Sr. Anacleto. Estamos disponíveis para negociar.
horas sem serem pagas. Não sei o que é que isso quer dizer, mas todas as horas são pagas de trabalho. Se não são, deixe-me dizer, Sr. Anacleto, eu estive a ouvir-vos atentamente. Se não são pagas, é uma ilegalidade e, portanto, tem que fazer queixa ao ACT, não é com a Antram. E, portanto, face a estas reivindicações que já estavam no nosso protocolo, eu quero mais uma vez, em nome da Antram, mas sobretudo pelo impacto que esta greve vai ter, de lhe fazer um apelo e que desconvoque a greve. Repare, eu compreendo esta questão dos 900 euros e já lá iremos, mas relativamente ao CIM, não há nada que não esteja no nosso protocolo, que você assinou, que não possa ser negociado. Nada. Desconvoque a greve, venha para a mesa das negociações e vamos fazer um trabalho conjunto. É isto que nós queremos para o país. Não há nada que sustente isto. Não lhe estou a dizer isto em televisão, estou-lhe a dizer isto honestamente, como já disse antes de ontem. Então deixe-me só dar a palavra ao Anacleto para perceber se está disposto a responder a este apelo. Eu sou apenas um porta-voz do sindicato. O sindicato não sou eu. São 1.800 motoristas que não se revêem naquilo que têm atualmente, naquilo que foram 20 anos e andamos sempre aqui à volta e não se fala. O Dr. André Almeida sabe quanto era o salário base do motorista no ano 2000? 551,30 euros. Sabe quanto era em 2016? 551,30 euros. Aumentou em 2017 por via do salário mínimo nacional ter superado aquilo que era o salário base do motorista. Foi a partir daí que houve uma valorização. 14,3% em 20 anos. E o presente envenenado que nos foi dado o ano passado é que nos dão mais 50 euros de aumento no salário base, mas retiram-nos logo à partida 4 dias de descanso por mês. É esse o presente envenenado. Deixa-me dizer uma coisa. Só a questão das horas. As horas são trabalhadas e não são pagas porque a própria cláusula 61 retira esse direito. A cláusula 61 é o equivalente ao senhor ter um carro e acender a luz da reserva e o senhor sabe que o carro vai levar o 40 litros de combustível. E o senhor vai à bomba, faz pré-pagamento e diz, olha, eu vou pagar 20 litros. Não sei se leva, se não leva. Pois, o senhor já sabe que lá vai levar 40 e depois vai lá e põe 40 litros e não quer pagar mais nada ao senhor da bomba. Acha que ele vai deixar ir embora? Porquê é que os motoristas têm que fazer essas horas a mais e não lhes são pagas? O que é que os patrões estão dispostos a oferecer? Relativamente a esta questão, só dar-lhe nota de uma coisa. O que me diz agora não é correspondente ao documento que assinaram a 17 de maio. E, portanto, tem que explicar não também... assinamos nenhum documento a 17 de maio. Pronto, diz-me isso porque assinaram a 19. A 21. Ou a 21, pronto. Mas o documento não diz isso. E, portanto, repare, se não diz, tinha que dizer. Agora, se querem trazer para a mesa das negociações a cláusula 61 e dizer o que é que propõem, têm que dizer exatamente o que é que querem discutir. Este é o primeiro ponto. Mas deixe-me responder, porque é muito importante responder ao Sindicato das Matérias Perigosas relativamente àquilo que tem sido veiculado na comunicação social e que é muita desinformação. Eu gostava de perguntar ao Sr. Francisco São Bento, onde eu tenho aqui os documentos todos, não sei se trouxe documentos, mas eu tenho todos os documentos aqui de negociação desde a primeira hora. Eu gostava que explicasse ao país onde é que algum dia a Antram se comprometeu a 900 euros de salário base, que documento é que a Antram assinou, porque eu tenho-os aqui todos, posso mostrá-los. Em que momento em que a Antram assinou esses 900 euros para sistematicamente dizerem na comunicação social que a Antram prometeu isso, assinou isso e não quer cumprir? Porque eu tenho o documento e podemos mostrar ao país de uma vez por todas qual é o incumprimento da Antram. O incumprimento da Antram. O incumprimento da Antram baseia-se nos dois documentos que a Antram constantemente diz que o primeiro não conta, ou só conta o segundo, ou pronto. Mas o que ficou definido na reunião é que o segundo documento iria concretizar o primeiro. E o que estava definido no primeiro seria um aumento gradual em 3 anos de 100 euros no vencimento dos trabalhadores. Desculpe, não é verdade. Aquilo que diz o documento, e passo a ler. O Sindicato Nacional de Matérias Perigosas e a Antram reconhecem, por fim, garantir aos motoristas de matérias perigosas um acréscimo da retribuição global a repartir nas diversas rúbricas, Sr. Francisco São Bento, de todos os complementos. Não é no salário base, é nas rúbricas. E caso as condições económicas assim o permitissem. Mais, você sabe perfeitamente que o número 7 deste documento subordina a validade de tudo isto à validação dos associados da Antram. Isto não foi validado. Então, André, sejamos claros. Qual é que é a proposta da Antram para os sindicatos? Mas, desculpe, deixe-me dizer. É que isto é muito importante, porque a Antram e os patrões não podem continuar, estes empresários que todos os dias lutam, a ser acusados na comunicação social de incumprirem documentos que não existem e que não são verdade. Mas qual é então o documento? Já vimos que este não é. E já percebemos que não estão de acordo quanto a isso. Claro A questão é, é qual é que é a proposta em concreto, o que é que oferecem, Mas eu tenho que o que é que está aqui, no fundo, de uma vez por todas, a criar um impasse nesta Este negociação. sindicato tem que mostrar um documento para acusar de incumprimento. Pronto, já percebemos que não existe. Se não existe nenhum documento, se existir, diga-me. Se não existe, deixe-me dizer-lhe.
Os 900 euros de salário base, pela primeira vez, eu quero agradecer à CMTV ter ficado claro de uma vez por todas que não há nenhum documento da Antram que se comprometa com 900 euros de salário base. Primeiro ponto. Segundo ponto, relativamente àquilo que são os 900 euros de salário base, estas empresas aceitaram ceder em abril, porque este sindicato reclamava que o primeiro protocolo que tinha sido assinado era demasiado redondo. E então as partes sentaram-se à mesa e assinaram uma coisa concreta. E essa coisa concreta representa um maior aumento desde o 25 de abril em contrato coletivo de trabalho. Nós falamos de um aumento para 2020 de mais de 1.400 euros para estes trabalhadores. E é aqui que cai a greve do Sindicato das Matérias Perigosas. Eu gostava de lançar também um apelo ao Sr. Francisco São Bento para desconvocar esta greve pelo motivo seguinte. Se estamos de acordo, e acabou de dizer isso porque é contrário àquilo que tinha dito ontem. Não acabei de concordar com nada, você tentado a falar sozinho. Mas eu já tive a ouvi-lo. Deixe-me só dizer isto. Ontem, acabou de ser questionado sobre isso. Ontem dizia que o aumento de 900 euros era para 2020. E eu gostava de lhe fazer duas perguntas. Se por um lado este aumento é para 2020 e estamos acordados quanto ao aumento para 2020, porquê que faz esta greve em 2019? Deixe-me só concluir. 900 euros? Assinamos já. Deixe-me só concluir. Estamos acordados. Nós deixamos de diluir esse aumento ao longo de 2 anos. Se você quiser aceitar assiná-lo já para 2020, nós assinamos. E até nós despendemos da cláusula 101, porque nunca a quisemos. Foi implementada pela FECTRANS e pela Antram. Mas podemos chegar então a um acordo quanto a essa questão? A revelia dos trabalhadores. Dá-me licença. Foi a revelia dos trabalhadores. Mas pode haver um acordo? Há um acordo para 2020, o documento está assinado. Não há desacordo para 2020 ou agora também há desacordo para 2020? Só não há acordo no restante que ficou do compromisso para 2021 e 2022. Então, o impasse desta greve está relacionado com aquilo que pretendem para 2021 e 2022? Não está a ser implementado os aumentos para 2021 e para 2022, porque... Foi isso que lhe perguntei. E é exatamente isso que eu estou a dizer, mas não é isso que está em causa. Está em causa é não ficar estabelecido no contrato coletivo de trabalho esses aumentos como foi feito o compromisso. Então, eu gostava que haveria esse progresso, porque nós queríamos aquele valor já para 2020. Foi-nos proposto pelas empresas que, para se poderem adaptar, reverem os seus contratos com os seus clientes, etc., que fosse diluído até 2022. E nós fomos flexíveis e permitimos. Ana Cleide, qual é que é o impasse, então? A questão de forma clara, para que as pessoas lá em casa possam perceber o que é que faz com que esta greve não seja levantada. Eu vou tentar ser claro. A questão é que, quando o Dr. André Almeida fala num aumento, num maior aumento, essa parangona depois do 25 de Abril, o senhor esquece aquilo que eu acabei de dizer. Não é verdade. Foram 16 anos sem ter qualquer atualização salarial. Foram 16 anos. Eu respeito e isso é uma forma de compensar. Explicar isso é porque foi assim para todo o país. Eu deixei-o falar assim também. Tem razão. A questão, e depois vem com os números, e menciona 250 euros de aumento. Eu digo que são 250 euros de aumento para os motoristas de matérias perigosas, que serão cerca de 1.200. E nesses 250 euros já está incluído um novo subsídio de risco da ADR, de um valor de 125 euros. Que não são 250, é menos. Mas o senhor achou aí esse número redondo. Para os motoristas em geral, o aumento que estamos a falar para 48.800 motoristas, o aumento que estamos a falar para o ano que vem são de 104 euros. E o aumento que estamos a falar para 2021 e para 2022 são de 156,99 euros. Este é que é o aumento para os motoristas. E vamos lá ver. A questão não é negociar-se aquilo que se vai aplicar em 2021 e 2022, que essa tem sido a grande confusão. O SIM está à procura de uma convenção coletiva que fique, para já, definido as questões, essa valorização salarial que não houve e que fique estipulado na convenção coletiva essa valorização salarial. É disso que nós estamos à procura. E o SIM, com legitimidade própria, é o único sindicato que está à procura de uma convenção coletiva na totalidade. Aceitamos fazer uma negociação com base no texto do contrato coletivo que foi celebrado o ano passado com a FECTRANS e não estamos só debruçados sobre as matérias do protocolo negocial. Há muitas outras coisas. Ana Cleide, daquilo que percebemos das vossas posições, não há, neste momento, margem para desconvocar esta greve. Francisco, tem condições de garantir que os serviços mínimos vão ser cumpridos ou que não vai haver necessidade de decretar a requisição civil? Ainda bem que coloca essa questão. Relativamente aos serviços mínimos, não está a haver também cumprimento por parte da Antram relativamente a isto. Era suposto ter feito chegar aos sindicatos uma listagem relativa aos trabalhadores, aos veículos e aos serviços que estavam
pronto, que seriam os serviços mínimos para os motoristas exercerem e para nós os aplicarmos, é o que está na lei. Está a falar das escalas de serviço. Precisamente. E essas escalas não nos foram feitas, não nos foram entregues de forma a nós podermos começar a distribuir o pessoal para os serviços mínimos. Nós vamos cumpri-los na mesma. Os sindicatos dizem desde o início e somos de palavra e iremos cumprir os serviços mínimos. Nós estamos aqui a fazer uma greve para pôr em causa a população e os portugueses, muito pelo contrário. Então deixe-me só ouvir o André em relação a esta questão dos serviços mínimos das escalas, depois queria também ouvir o José Manuel logo a seguir. Porquê é que não foi cumprida esta questão das escalas de serviço? Deixe-me só muito rapidamente dar um passo atrás para dizer que o Sindicato das Matérias Perigosas deixou claro hoje ao país que não há fundamento para esta greve. Falamos dos aumentos para 2021 e para 2022. Respondendo concretamente à minha pergunta, porquê é que as escalas de serviço não foram, segundo o sindicato, feitas de forma devida? Exatamente. Deixe-me só clarificar mais uma coisa relativamente à questão dos serviços mínimos. A questão dos serviços mínimos não é regulada por aquilo que os sindicatos entendem. É regulada, em primeiro lugar, pela lei, e o que diz a lei é que é o Governo que, ao abrigo desse despacho, decreta o funcionamento dos serviços mínimos. O que é que o despacho dos serviços mínimos diz? O despacho revela que, até 24 horas antes, os sindicatos têm que enviar aos empregadores as listagens dos trabalhadores. Ora, isso não aconteceu e, portanto, ficam os empregadores com a obrigação de indicar os trabalhadores. O que é que isto significa? Os patrões e as empresas são obrigados por lei, não é agora neste caso especial, mas é por lei, a fixar as escalas para o mês todo. E, portanto, os sindicatos e os seus trabalhadores têm conhecimento dessas escalas. Fica, então, esse esclarecimento. Deixa-me só dar uma coisa muito rápida para concluir. É completamente falso e é importante que isto fique claro e era importante que também fosse explicado porque é que este sindicato insiste que havia um prazo legal, quando esse prazo não existe e se existe, onde é que esse prazo está na lei para os empregadores entregarem... Desculpa, essa ata não é lei. Eu já vos dou a palavra aos dois novamente. Deixem-me também ouvir o José Manuel Oliveira. A FECTRANS não se junta a esta greve. Porquê? Não, primeiro porque nos termos daquilo que é o contrato coletivo de trabalho, nos termos daquilo que é o acordo 17 de maio e nos termos daquilo que foi o acordo da primeira reunião da DGERT, está a desenvolver-se um processo de negociação onde as coisas estão e as matérias estão a ser discutidas e entendemos que há um passo, que há um momento para a negociação que não está bloqueado e que deve ser aproveitado. Queria dizer uma questão que é importante para isto. A FECTRANS, depois de 20 anos de não haver contratação coletiva, fez um acordo o ano passado. É um acordo que procurou inverter uma situação que havia, que era pagamento essencialmente do salário mínimo e depois num conjunto de rúbricas que não eram consideradas remuneração. É evidente que passámos a ter uma remuneração base garantida para os motoristas que não é inferior a 1.200 euros, que têm que ser taxados e que têm que ter reflexos para a segurança social. É óbvio que é natural que que nem tudo esteja feito da melhor forma. Agora, há aqui algumas críticas que a mim me parece, efetivamente, que estão desajustadas. Por exemplo, o CIM deduziu a oposição e, deduzindo a oposição, a portaria de extensão diz que aos seus associados não se aplicam aquele contrato coletivo de trabalho. Logo, estas questões, como a cláusula 61 e etc., essas críticas, aos associados do CIM, na altura, não têm qualquer razão de queixa. Está a dizer porque que algumas críticas que, na sua opinião, não fazem sentido. Não fazem sentido. Vendo de fora, já que não faz parte dos sindicatos que convocaram esta greve, do seu ponto de vista, haverá ou não motivo para esta greve se realizar amanhã? Há razões para os trabalhadores exigirem melhores salários. Isso é verdade, portanto, e é esse trabalho que estamos a fazer e achamos que, neste momento, ele pode ser encontrado, a melhoria dos salários, por via da negociação coletiva. Há espaço para isso. No momento em que esse processo ficar bloqueado, logo veremos. Quanto à greve de amanhã, são os responsáveis que a convocaram, que efetivamente têm que dar resposta a essa questão. Essa decisão cabe naturalmente aos sindicatos, já lhe dou a palavra novamente, mas, José, se pudesse aconselhar o Francisco São Bento e também o Anacleto Rodrigues, diria que esta greve deveria ser desconvocada ou não? Não, até porque, aliás, foi desde nós tínhamos uma reunião de sindicatos marcadas para o dia 1 de julho para discutir uma estratégia comum dos sindicatos na mesa de negociação. Essa reunião não se realizou porque estes dois sindicatos anularam e cancelaram. É porque, efetivamente, desencadearam uma
estratégia por eles em que não quiseram ter em conta a nossa opinião e, a partir daí, quem somos nós para dar conselho, seja a quem for. Eu já irei regressar à conversa convosco. Para já, a reportagem em direto de Leiria, num dos postos da rede de emergência, onde está o jornalista José Durão. Qual é que é o ponto da situação face às reservas de combustível nesta altura? Aqui por Leiria já há referência de algumas bombas com dificuldades em manter esse abastecimento, mas no ponto onde nos encontramos, um dos 5 da zona urbana que está classificado na rede de emergência, este posto de abastecimento da BP, junto à rotunda norte da cidade de Leiria, continua com as reservas em alta e, como veem, atravessa-se neste momento um período relativamente tranquilo no que toca à presença de utentes a abastecer. É momentâneo, porém já aqui tivemos pontos um pouco mais altos, mas é notório que nos últimos 2 dias, depois da primeira grande corrida aos combustíveis, muitos portugueses estão neste momento ou mesmo efetivamente de férias ou até já com o problema resolvido para os próximos dias. Atravessamos aqui esta fase em que, pelo menos nesta região, assim o constatámos durante o dia, a maior parte dos utentes por agora não está em aflição a correr às bombas, porém quem cai-se naturalmente no problema de caso esta greve, a que tudo aponta, vai mesmo continuar, segundo estávamos também a ouvir os responsáveis dos sindicatos, nos próximos dias este cenário de tranquilidade poderá então recair de volta na tempestade que vimos em abril. Veremos. Por agora, aqui em Leiria, a situação está tranquila e daqui a pouco vai começar a greve. Como vimos nesta reportagem, há falta de combustível em alguns postos do país devido a esta greve marcada já para amanhã. Francisco, em quantas horas é que se prevê que os postos fiquem sem combustível? Ou esse é um cenário que podem colocar de parte? Não é um cenário que se possa pôr de parte. Para além dos serviços mínimos máximos que nos foram aplicados, sendo para nós, e não só, para muitas outras instituições sindicais, dos direitos dos trabalhadores e por aí fora, considerar que isto foi um dos maiores ataques ao direito à greve desde que temos uma democracia em Portugal. Mas não está fora de questão a possibilidade de, mesmo assim, virem postos a secar. Em quanto tempo? Pois eu não lhe serei fazer essa estimativa, mas há essa possibilidade. Faz uma estimativa de muitos postos por todo o país? Eu acho que iremos ter que aguardar para ver, mas penso que com certeza, com estas imposições por parte do Governo, com certeza não terá o impacto que deveria ter. De estranhar, sim, se me perguntar, e não me venham dizer que é pela correria que houve às bombas, mas de estranhar será assim, já ter havido durante esta semana postos a secar. Não sei o que é que diz que é de estranhar? Porque todos os trabalhadores estiveram a trabalhar a 100%. Mas houve uma corrida aos postos de abastecimento. De qualquer modo, penso que não seria motivo para... Não haveria razão para... Não. Então porquê é que acha que isso aconteceu? Não quero estar aqui a dizer que houve aqui uma tentativa de manipular mais uma vez a opinião pública contra nós, mas não está fora de questão essa possibilidade, uma vez que os trabalhos... A interpretação que faz é que poderá ter havido alguma manipulação? Sim, sim, da opinião pública. Mas em que sentido? Ou seja, está a dizer-me que há postos que têm combustível e que estão a dar informação de que não estão? Ou que não estão a ser abastecidos de propósito? Possivelmente, porque deu até, nomeadamente, uma entrevista que eu já não me recordo em canal, mas que eu por acaso vi, em que entrevistaram o senhor do posto de abastecimento e que ele disse ao repórter que tinha encomendado para o meio-dia do dia anterior e já eram 10 da manhã, portanto 24 horas praticamente depois, e ainda não tinha aparecido ninguém para abastecer o posto. Portanto, tudo me leva a fazer pensar nessa possibilidade. Como é que responde, André? Olha, eu nem percebo as declarações, eu nem percebo se isto foi bom chegar mais cedo, se quem é que está a manipular quem, se isto é... Mas eu gostava só de dizer uma coisa, que é o seguinte: este ataque ao Governo, relativamente aos serviços mínimos e máximos, já teve uma pronúncia de um órgão independente, que foi da Procuradoria-Geral da República, que se pronunciou dizendo que mais do que aquilo que o Governo tinha dito. E sobre os serviços mínimos que o Governo decretou, dizer mais o seguinte: é que nós falamos de serviços mínimos para combustíveis e perecíveis. Nós não falamos de serviços mínimos para mais nada. É importante que isto fique claro. Mas eu gostava que o Sr. Francisco São Bento explicasse ao país se é verdade ou não que ontem, durante o seu plenário, o seu assessor jurídico usou da palavra e disse que
a todos os associados que estavam presentes naquela sala que se o aumento não fosse 900 euros já para 2020, havia de ser 950, e se não fosse 950 havia de ser para 1000 André, e depois nós para já 1200. vamos discutir melhor a questão dos serviços mínimos, até porque o Primeiro-Ministro falou hoje sobre isso. Mas não perdendo de vista esta questão dos postos estarem sem combustível, acha estranho também, como disse o Francisco, já alguns postos não terem qualquer tipo de combustível? Eu não acho estranho porque estes sindicatos adotaram uma estratégia de criar um alarme social. E é evidente que os portugueses, bem recordados do que aconteceu em abril, acorreram às bombas. Mas eu sobre isto queria só dizer uma coisa relativamente aos serviços mínimos. É importante que fique esclarecido o que é que significa relativamente a serviços mínimos não trabalhar mais de 8 horas. É porque eu ouvi o representante jurídico deste sindicato ontem dizer em direto de que não trabalhariam mais de 8 horas. Ora, isto é em si mesmo um anúncio de que não cumprirão os serviços mínimos. Isto porquê? Porque o contrato coletivo de trabalho... Eu tenho que me deixar falar, eu tive a ouvi-lo atentamente, eu acho que é de bom tom... Tem que se justificar aquilo que está a dizer. Mas se me deixar falar... Eu acho que é com alguma humildade e algum respeito que se fazem os debates e as conversações. Eu tive a ouvi-lo atentamente, eu acho que essa postura não lhe fica bem. Muito menos a sua, porque já estava a desviar o assunto para alguém que nem sequer está presente. Dá-me licença, mas não está presente porque você é que sabe quem é que representa o sindicato. Você constantemente está a atacar uma pessoa que nem sequer está presente. Mas eu não estou a atacar ninguém. Em todas as entrevistas está, André. Dá-me licença. O Dr. André continua, com certeza. Dá-me licença. O que eu estou a dizer é que as declarações do seu assessor jurídico são em si mesmo a representação de que não irão cumprir serviços mínimos. E eu explico-lhe. Isto não é nenhum ataque pessoal, é a lei. E explico-lhe porquê, Francisco. Ouça, aquilo que o seu representante disse é que vou incumprir a cláusula 21 do contrato coletivo de trabalho, que é, perante o descanso a que estão obrigados e a que a lei obriga, têm de fazer as horas seguintes de trabalho. É por isso que têm isenção de horário de trabalho. É por isso que recebem esse complemento. Mas mais, qual é o problema de trabalhadores de Lisboa fazerem o transporte de Lisboa-Algarve quando vocês sabem perfeitamente que esse transporte demora no máximo 8 horas e meia ou 8 horas por aí? Qual é o tema? Fica marcada essa posição. André Anacleto, regressando à questão dos postos de combustível, concorda com o Francisco quando diz que é estranho que haja postos já sem combustível? Não, sabe que o Sindicato das Matérias Perigosas tem uma outra sensibilidade nesse setor dos combustíveis. Nós também temos associados das matérias perigosas, não tão fortes, não temos esse conhecimento. Até ao momento não nos chegou qualquer informação de que isso pudesse estar a acontecer. Contudo, eu penso que houve essencialmente um alarmismo e com declarações proferidas por alguns governantes que ajudaram. E quem criou esse alarmismo? As declarações do Sr. Ministro Pedro Nuno Santos, quando vem dizer que as pessoas aconselhar que as pessoas façam stock, que se precavejam, e aconteceu o que aconteceu na semana passada. Agora, quanto ao resto, não vou pronunciar, mas é possível, e relembro que esta greve, não são só os motoristas de matérias perigosas que estão descontentes, são 50 mil motoristas do país. São de todos os âmbitos e tipologias de transportes. Esta é uma greve geral no setor dos transportes públicos rodoviários de mercadorias. São esses homens e mulheres que estão descontentes. Ainda ontem tivemos no plenário uma senhora que se veio queixar, que é a nossa associada, e que se veio queixar por todas as empresas onde tem passado, recebe sempre menos dinheiro que o marido. Ora, se ela trabalha com o marido a fazer condução em tripulação, está exatamente as mesmas horas dentro do caminhão que o marido, faz exatamente a mesma coisa, conduz, abre caminhões, fecha caminhões para permitir as cargas e descargas e, no final das contas, vai receber menos dinheiro do que o marido no final do mês e diz ela que é nas ajudas de custo. O que é nas ajudas de custo? Que elas continuam a ser pagas com base no quilómetro. E o Dr. André Almeida pode dizer o que quiser, porque nessa cláusula das ajudas de custo, quando diz que as empresas estão obrigadas a pagar um X fixo, constante no anexo 2 ou 3, se não me engano, para logo a seguir vir dizer que é fixo, mas o motorista tem que dormir a bordo do caminhão. Depois vem dizer ainda que as empresas são livres de adotar outras formas de cálculo de acordo com os usos do setor, com base no princípio da boa-fé e da razoabilidade. Ora, nós temos visto a boa-fé e a razoabilidade não é agora. É nos últimos 20 anos quem está no setor há mais de 20 anos. Tem visto a boa-fé e a razoabilidade dos patrões. Antran pode querer fazer uma lavagem de cara e o senhor pode vir para aqui com discursos muito bonitos e os falsos são os sindicatos. Mas aquilo que os motoristas detectam e constatam no dia-a-dia, porque que o sofrem na pele, é que na prática não é assim. Muitos dos associados da Antran agem dessa forma e praticam descontos, coisas absolutamente inadmissíveis, na questão das ajudas de custo. Porquê? Porque elas não são fixas. Eu gostava que agora nos concentrássemos nos efeitos desta greve para os portugueses. Francisco, aconselha as pessoas que nos estão a ver em casa a irem abastecer o carro agora, quem ainda não o fez?
Eu penso que as pessoas devem de assumir, uma vez que os serviços mínimos já foram declarados e são serviços máximos, penso que devem viver o dia-a-dia na sua normalidade. Mas também há pouco admitiu que poderia faltar combustível. pode vir daqui a 1, 2, 3 dias, há essa possibilidade. Mas permita-me também, só fazer aqui uma ressalva, é que o Dr. André Matias acabou de admitir que estas pessoas recebem este valor que recebem e trabalham todos os dias, 12, 13, 14 horas. Quando também está na lei que o trabalho extraordinário, que seja regular, é expressamente proibido. E o nosso sindicato está prontíssimo para apresentar as provas quando forem necessárias, em como estes trabalhadores, todos, mas todos, a quase sem exceção, 90% no mínimo, fazem diariamente 12, 13, 14, 15 horas. Portanto, e veio ainda por cima ontem fazer aqui uma comparação, na televisão fazer uma comparação com o salário médio nacional, com o salário médio do professor, mas não disse que o salário dos motoristas é para estas pessoas fazerem todos os dias estas cargas horárias que chegam a atingir as 15, 14, 16 horas e nem muito menos destes motoristas passam semanas inteiras fora das suas habitações. Francisco, já que fala na questão dos ordenados, E os muitos têm professores? falado sobre os salários dos motoristas, inclusive já circularam folhas de ordenado na internet, umas com valores próximos dos 1000 euros, outros valores também acima já foram vistos. Afinal de contas, para que se perceba bem, de forma clara, quanto é que recebem os motoristas ou como é que se explicam estes valores tão dispares? São dispares porquê? Porque os motoristas que estão afetos ao internacional recebem bem mais, chegam por vezes a atingir os 1.700, 1.800 euros, é uma realidade, mas em ajudas de custo e coisas do género para poderem fazer face às suas necessidades, porque estão, muitos deles, na sua grande maioria, cerca de 24, 25 dias por mês, sem entrar nas suas habitações. Essas Portanto, ajudas é claro de que essas custo pessoas acabam por não contribuir para o subsídio de férias, as por pessoas exemplo. têm que ser, também não. Essa é outra questão. O salário base, o Sr. André falou nestes salários dos professores, dos bombeiros, dos polícias, que eu considero vergonhosamente estar-se a fazer aqui uma comparação. E se me perguntarem se estas pessoas recebem bem, também não recebem bem, claro que não. Mas o que é um facto é que estas pessoas têm estes salários por 40 horas semanais. E se tiverem trabalho extraordinário, são remuneradas. Ao contrário do que acontece com os motoristas. Os motoristas que têm esses salários que mencionou, de 1.700 e 1.800 euros, Não têm estão salário, 24, isso não é 25 salário, dias. Francisco. Isso não é um salário, mas vem no recibo de vencimento esse valor. Só que são as ajudas que eles recebem para poderem fazer face às alimentações, lavar a roupa e etc. que eles têm que fazer isto nos países por onde passam. Ficou esclarecido. André, deixarei responder depois de fazermos uma reportagem em direto de Aveiras de Cima, onde está a jornalista Mariana Lopes. O que é que está a acontecer aí, nesta altura, há poucas horas desta greve? Há poucos minutos vimos a passagem de 2 carrinhas do Corpo de Intervenção, que no fundo vem reforçar aqui a equipa da GNR, que desde cerca de meio da tarde deste domingo que se dirigiu então para aqui, para o Centro de Logística de Combustíveis, em Aveiras de Cima, acabou por delinear a zona e está também aqui presente, já que por volta das 11h30 chegam aqui os primeiros elementos do sindicato, este que, à semelhança de Abril, foi um dos locais principais de manifesto destes motoristas que, dia 12 de agosto, amanhã, segunda-feira, entram em greve. E é precisamente esta greve que é o tema da nossa conversa aqui em estúdio. André, pode agora responder a esta questão dos salários dos motoristas? Pronto, eu estive aqui a ouvir atentamente, sem interromper, e, portanto, agradecia que essa estratégia de interrupção constante acabasse e respeitassem, porque fica mal essa falta de humildade. Dizer-lhe o seguinte, Francisco, é falso aquilo que acabou de dizer, e essa estratégia de dizer que disse e diz que disse sem documentos, podem usá-la na comunicação social quando não há contraditório. Aqui em estúdio isso não é assim. Eu nunca disse que faziam 16, 14, 15 horas. Se acham que há práticas de crimes, denunciem-nos. Mas não é a Antram que resolve isso, nem o governo que resolve, são as autoridades, é por isso que isso existe. Fazer uma greve por causa disso é uma greve injustificada. Mas eu percebo que digam que é vergonhoso comparar estes salários e estes aumentos com polícias, com médicos ou com bombeiros, porque vocês acham que estão acima de toda a população. Mas isso não é assim. Pelo contrário. Eu deixo-me dizer, Você é eu impressionante. estive a ouvi-lo atentamente. Eu peço desculpa. Acha que é vergonhoso por causa disso, mas não é. A questão do que fala relativamente às ajudas de custo, dizer que não contam para a doença, é mentira. Contam para a doença, contam para tudo. Tudo o que tem a nível de subsídios, tirando a questão das ajudas de custo. Então, mas pode explicar melhor essa questão? O que é que se passa? É que estes trabalhadores têm um salário base que já de si é acima do salário mínimo nacional,
Depois recebem um conjunto de complementos que são legais, não podem ser alterados. E perguntam-me qual é o salário mínimo e médio que um trabalhador de matérias perigosas tem. Estamos a falar de um salário médio que varia entre 1.200 a 1.600 euros, podendo chegar aos 2.200 em alguns casos. Aquilo que a FECTRANS disse aqui com toda a propriedade relativamente aos aumentos e à discussão dos aumentos é uma coisa para a qual a Antram está disponível. Aceitámos André, a 17 de maio... em relação a esta questão das ajudas de custo, como é que podem servir para um caso de subsídio relacionado com doença? Deixe-me explicar. As ajudas de custo têm sido uma matéria à qual o CIM tem feito uma proposta que é ilegal. As ajudas de custo têm, naturalmente, sempre que ser pagas ao quilómetro. Não posso ter ajudas de custo fixas, como propõe o CIM. E nessa matéria seria importante que o Francisco São Bento explicasse se as ajudas de custo são, por parte das empresas, algum crime que praticaram e apresentaram uma queixa-crime sobre isso, o que é que acontecerá aos seus trabalhadores se, em algum caso, que a Antram desconhece e se opõe frontalmente, o que é que acontecerá aos seus trabalhadores se, em algum caso, isso aconteceu? É porque eu gostava de saber a opinião dos seus associados sobre essa matéria. Mas, mais do que isso, acho que seria importante... Agora estou eu a colocar-lhe uma pergunta. Acho que seria importante clarificar se este aumento que estamos a fazer para 2019, para 2020, e que está acordado, não legitimaria da parte do Sindicato das Matérias Perigosas alguma humildade de retirar isto, vir à mesa das negociações, conhecer a proposta da Antram, porque, ao contrário do que disse o seu assessor jurídico, não questionaram nunca, nem quiseram saber nunca as propostas da Antram na reunião que ocorreu 15 de julho. Aliás, adiaram a reunião dia 2 de julho, onde iam ser entregues as propostas, para fazerem um congresso e anunciarem um pré-aviso de greve com base no incumprimento que teimam em não explicar. Mas, se quiser explicar ao país, agora, aqui em direto, qual é o incumprimento da Antram, eu tenho todos os documentos aqui. Acabei de lhe dizer. Eu tenho todos os documentos aqui. Pode dizer qual é o documento que eu retiro. O André, como jurista, até nem devia ter acabado de dizer o que disse. Você queria me perguntar o que é que vai acontecer aos meus associados relativamente à denúncia que nós fizemos na Polícia Judiciária. O André, como advogado, não sabe que é responsabilidade da empresa pagar o IRS, o IRC, tanto da empresa como do trabalhador. A empresa não paga IRS. Está enganado. Os impostos, pronto, tanto da empresa, os 22% e os 11% do trabalhador, é responsabilidade da empresa e da empresa só. Desculpe, isso não é verdade. Isto está na lei. Desculpe, não é verdade. Está na lei. Francisco, eu tenho aqui os documentos todos. Qual foi o incumprimento da Antram neste processo que legitimou esta greve? Estão aqui os documentos. Eu retiro o que quiser. Eu digo-lhe constantemente aquilo que aconteceu na reunião. O André não esteve presente na reunião. Mas eu não preciso estar, os documentos são assinados por vocês. Os documentos foram assinados nestes pressupostos. Mas quais agora, pressupostos? se o André quer atribuir como advogado, que eu sei que você até pode ser bastante bom para ter sido contratado pela Antram, é porque o consideram bom. Pode-lhe dar a interpretação que quiser. Mas para quem esteve presente na reunião, que fui eu, o Sr. Gustavo Duarte, o Sr. Apolónio e o Dr. Pedro Pardal Henriques, foi isto que ficou acordado. É que era aceita aquela proposta que ali estava e que queria ser diluída ao longo de 2 anos até 2022. E à partida, quer fazer consegue responder à questão que lhe foi colocada pelo André? Sim, com certeza. Qual foi o documento? Acabei de Retiro o documento aqui já. Pode retirar os documentos que Mas quiser. qual é o documento do incumprimento da Antram? Há um primeiro protocolo, aliás, um acordo de princípio, em que diz que vai ser aprovado pelos associados. Acabei de ler esse acordo de princípio, onde já vimos que não há incumprimento. E aonde diz aí que depois, no outro protocolo, ou até mesmo nesse, ou até mesmo nesse, onde diz que só assim o pré-aviso que estava em cima da mesa seria retirado. Só assim como? Se fosse aceito pelos associados da Antram. E não foram. Tanto foi que a greve não foi avante. Tanto foi. Olha, eu então peço desculpa, tenho que retirar aqui a ata do Governo, onde o Governo diz claramente, preto no branco, a menos que queira dizer que o Governo mentiu. Em que a ata do Governo... Não, peço desculpa. Porquê que a 17 de maio assinam um acordo? Porquê que a 17 de maio... Francisco, eu peço desculpa. Porquê que a 17 de maio, vamos pressupor, eu vou dar de barato, que não é verdade, que este documento foi aceito pelos associados da Antram. Vamos dar isso de barato. Você sabe que isso não aconteceu. O Governo tem isso nesta ata. Eu sei que foi nesses pressupostos que a greve de 23 de maio vamos esclarecer o país por uma vez e por esse mesmo motivo. Mas o país está mais do que esclarecido. Pois não está, não, porque vocês insistem num cumprimento da Antram que não existe. Este é o documento. Essa é a sua interpretação e é para isso que você foi contratado. Para interpretar isso à sua maneira. Não, mas é que eu não vou interpretar nada. Eu levantei uma greve, André, eu levantei uma greve de 23 de maio. Ouça, posso ler o documento? Na qual eu só levantaria esse nesses pressupostos. E eu não, o que você está-me a querer dizer é que eu traria os meus sócios. E eu não lhe vou admitir isso. Mas assim ninguém se vai entender. Nós temos de fazer uma coisa. Deixem-me falar agora. Nós temos de ir para intervalo. André, nós temos de ir para intervalo, mas vou dar 30 segundos a cada um para se poderem explicar. Começo pelo André. O que é que não foi cumprido por parte do sindicato? 30 segundos. O sindicato rompeu as negociações a 2 de julho, antes de conhecer as contrapropostas da Antram à proposta que tinham apresentado, e desde aí nunca mais revelou qual foi o incumprimento. Tenho os documentos todos aqui. Não conseguem indicar o incumprimento da Está Antram. cumprido o tempo. Francisco,
30 segundos. Tal O e que é que qual não como foi acabei cumprido de- por parte da ANTRAN? O acordo que ficou de se atingir aquele, e foi apenas diluído até 2022 e que agora a ANTRAN só quer implementar no contrato coletivo de trabalho o de 2020. E nós não aceitamos isto, uma vez que o que ficou acordado naqueles documentos foi que seria em 2020, 2021 Fica e 2022. esclarecido assim. É assim que vamos fazer agora um intervalo. Iremos regressar também com este debate e olhar para os efeitos desta greve. Os três grandes do futebol português já No Centro Histórico, organização Município de Silves. Tudo está aos preços mais baixos no continente. E como se não bastasse. Branca, até danificada por lexívia. Comprovado. Vanish, brancos até 5 tons mais branco. Temos a melhor solução para si. Chance Plus. Lâmina. Há 2 dias. Cumprida, isso constitui um crime de desobediência. E perfuma a sua roupa entre lavagens. Ganhe 100 jogadas grátis. Entre no maior casino online do país com a melhor oferta de boas-vindas deste verão em casinosolverde.pt. Você está aqui. Se os serviços mínimos na greve dos motoristas não forem cumpridos, vai ser decretada a requisição civil. O anúncio foi feito hoje pelo Primeiro-Ministro, que defendeu que, se esta também não for cumprida, isso constitui um crime de desobediência. António Costa quis avaliar os mecanismos de resposta à greve dos motoristas de matérias perigosas e de mercadorias. A ronda começou na Entidade Nacional para o Setor Energético para avaliar as reservas de combustível existentes no país. Que é para as pessoas terem a noção de quando se diz há reservas para 3 meses, não quer dizer que não vamos ter problemas amanhã. Vamos ter problemas amanhã porque o problema não é da distribuição e não da importação, dos produtos. Não é? Portanto, isso é muito importante as pessoas terem a noção que, apesar de termos a rede de emergência, apesar da rede de emergência estar razoavelmente abastecida, inevitavelmente a greve vai produzir efeitos sobre as pessoas e sobre os consumos das pessoas. Depois, o Primeiro-Ministro seguiu para o Sistema de Segurança Interna para conhecer o plano de atuação das Forças de Segurança em caso de requisição civil. Costa deixou também o alerta que a violação da requisição civil é punida por lei. Relativamente aos outros, os serviços mínimos foram decretados em cerca de 50%. A violação de uma eventual declaração de requisição civil não pode passar em colo. E, portanto, a ideia que eu vejo muitas vezes as pessoas dizerem a requisição civil é decretada, mas isso não tem consequências. Tem. A violação da requisição civil constitui o crime de desobediência. E foram dadas instruções às forças de segurança para praticarem os atos necessários, a combinação necessária para que, nessa eventualidade, haja efetivamente consequências. O Governo não decreta para já a requisição civil, mas Costa avisa que, se os serviços mínimos não forem cumpridos, não vai admitir que a greve tenha consequências inaceitáveis para o país. José Manuel Oliveira, Fectrans, daquilo que conhece do setor, também daquilo que já ouviu aqui nesta mesa, parece-lhe que os serviços mínimos vão ser ou não cumpridos? Essa não é uma questão que nós temos colocado. O que nós temos verificado é que, em torno desta questão dos serviços mínimos, se tem procurado dramatizar a situação, aliás, na linha daquilo que foi os serviços mínimos decretados pelo Governo, que, a nosso ver, são serviços máximos e com os quais não temos nada de acordo, mas também pensamos que
o tipo de greve ilimitada também permitiu que na sociedade se levantasse um conjunto de uma campanha muito grande contra o direito à greve, que depois teve esta expressão, que o Governo aproveitou para ter esta expressão no Decreto de Serviços Mínimos, que eu acho que foi uma grande conquista do patronato. Agora, porque a questão é esta. Acha que se houvesse um tempo limite para esta greve, não havia esta questão dos serviços a 100%? Eu estou aqui e ainda não vou dizer. A questão dos serviços mínimos, os sindicatos não são obrigados a indicar os nomes dos trabalhadores. Devem de indicar. E se não o fizer, são as empresas que o fazem. Portanto, as empresas, logo desde a marcação da greve, podem e devem preparar-se para responder a uma questão de serviços mínimos. Porque, efetivamente, por exemplo, nós, não no caso concreto desta greve, mas em abstrato, já lidámos com muitas situações de serviços mínimos. Houve situações em que nomeámos, mas normalmente, quando os acórdãos de serviços mínimos não definem um conjunto de serviços com os quais não estamos de acordo, normalmente não indicamos trabalhadores para os serviços mínimos, são as empresas, depois discutimos com os trabalhadores. A partir de agora, de facto, digamos, quem organiza a greve é que tem que responder por essa situação. Nós não estamos na greve. Nós queremos dizer aqui uma questão que é esta. Assinámos um contrato coletivo de trabalho em agosto do ano passado. Parece que agora há um conjunto de críticas como se os problemas no setor só existissem a partir desse contrato coletivo de trabalho. Parece que durante 20 anos ninguém se preocupou com isso. Nós, efetivamente, procurámos intervir nesse sentido. Mas é evidente que os trabalhadores não ganham muito, mas houve um salto qualitativo na questão. Eu tenho aqui dois recibos de vencimento do mesmo trabalhador na mesma empresa. E se a gente pegar aqui antes, o trabalhador tinha um salário declarado de 658 euros. Eu não sei se é possível, José, levantar as folhas, talvez tinha, neste eu não sei, tinha 658 euros de salário declarado e descontava para a Segurança Social 97,56 euros. Pode virar um pouco mais a folha para a frente. 56 euros. Temos aqui, é o mesmo... Não acho que é para se poder ver ainda? É o mesmo trabalhador na mesma empresa. E aqui passou a ter um salário declarado de 1.017 euros e passou a descontar para a Segurança Social 144 euros. 144 euros não são 11 euros dos 630 euros. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que, efetivamente, aquilo que é a remuneração dos trabalhadores hoje não é apenas o salário base, são 3 ou 4 rúbricas que podemos discutir, integrar todos na tabela, isso é outra discussão, mas que passou a ser, no mínimo, aquilo que os trabalhadores têm para a Segurança Social, têm, digamos, como salário base, que depois tem repercussão na Segurança Social, tem repercussão na proteção social dos trabalhadores. Segunda questão, nós estamos num processo de negociação onde muitas destas coisas estamos a procurar melhorar. Por exemplo, a questão das cargas e descargas, estamos neste momento e colocámos no Governo a resolução de um problema que tem que passar pelo Governo. Estamos a discutir a questão da cláusula, desta célebre cláusula 61. E aqui há uma questão muito central. Se houvesse da ACT, digamos, uma intervenção para fiscalizar aquilo que são as relações de trabalho neste setor, esta questão não se colocava. Primeiro, porque o trabalhador tem que ter 11 horas de descanso entre 2 períodos de trabalho. Logo, sobram 13 horas. Nestas 13 horas, ele não pode fazer 15 horas e 16 de trabalho. Falo porque, efetivamente, estamos a assistir diariamente a uma violação, quer da lei, quer do contrato de trabalho, que diz que não se pode recorrer a trabalho extraordinário além das 2 horas. E a cláusula 61 foi negociada neste contexto de uma média de 2 horas, que é paga, que é em pago 30 dias por mês, no mês de férias e no subsídio de férias. Não é uma solução definitiva, temos que a corrigir. E neste momento, já temos em cima da mesa, estamos a discutir uma nova metodologia da cláusula. Não sei se vamos acordar naquele sentido ou não, mas, portanto, estamos a procurar melhorar aquilo que, efetivamente, achamos que tem que ser melhorado. André, em relação aos serviços mínimos, sente que nesta altura, neste período do ano, há menos trabalhadores disponíveis, digamos assim, para trabalhar? É um facto. As empresas têm recebido algumas baixas nos últimos dias relativamente a isto e, portanto, é um facto. São números diferentes daqueles que eram habituais, mas sobre os serviços mínimos deixo dar-lhe uma nota muito importante. Enquanto esta conversa, debate, decorre aqui na CMTV, o CIM acaba de enviar um e-mail à Antram com dísticos para colocar nos carros, dizendo que todos os carros que não têm aqueles dísticos poderão ser parados pelos piquetes de greve, independentemente de terem ou não terem este dístico. Mentira. Eu gostava... O que o CIM disse, eu posso dar-me licença, o e-mail, dá-me licença, é que aqueles dísticos... Não, mas já viu o e-mail? É que isto foi enviado agora. Fui eu que tratei do e-mail. E ele agora? Foi enviado enviou agora no às intervalo. 6h30 da tarde. Não, desculpe, e isso foi agora. É mentira.
Não, foi às 6h30 da tarde. Eu perguntava ao CIM. O que o primeiro disse é que esses dísticos asseguram que nenhum veículo dá-me licença. Eu tenho uma pergunta para lhe colocar. Tipo de constrangimento dá-me licença. Ao atravessar o piquete. Exatamente. Porque está identificado. Pronto. E o CIM eu está gostava de cumprido. perguntar ao CIM se quando isto o senhor é uma diz ameaça. uma ata, não é uma ameaça. Eu gostava de perguntar tem ao que ser um CIM. de cada vez, senão ninguém lá em casa nos vai perceber. André, qual é que é a questão então que quer colocar ao Ana A questão que eu Clara? gostava de colocar ao CIM é se isto é uma ameaça a todos os trabalhadores que, independentemente de não estarem em greve, querem trabalhar. E queria perguntar também ao CIM quem é que o CIM entende enquanto instituição que é para desenhar dísticos, impor dísticos nos carros. Ouça, o CIM não tem o direito legal de impor dísticos a nada. Então vamos ouvir a resposta do Anacleto quanto a esta questão. O CIM, ao contrário do que diz a Antran, o CIM está a cumprir com aquilo que se comprometeu na reunião da definição dos serviços mínimos. E quanto à pergunta do André, há uma ameaça ou não? Não há ameaça nenhuma, porque os dísticos foram enviados e foi claramente definido que aqueles dísticos asseguram que o veículo chegará próximo do piquete, é identificado e ninguém, nem sequer os coordenadores de piquete, irão pedir a esse condutor para parar. Mas nos outros vão. Então, os outros não estão identificados, poderão pedir para parar. Para esclarecer, o que é que diz este e-mail então que recebeu agora a Antran? Diz precisamente isto, que a colocação desses e-mails, desses dísticos, asseguram que o veículo chegará ao piquete e não terá qualquer constrangimento, dando cumprimento ao que estava na ata da reunião dos serviços mínimos, em que os senhores falharam, os senhores aí é que estão em falha, não enviaram uma matrícula, quando nós pedimos, não venha dizer que não está, que não é lei, porque já percebemos. As atas agora deixe-me são falar. nulas, não existem. A partir do momento em que não há acordo, só vale o despacho do governo. É assim de acordo com a lei. Declarações conjuntas, não respeitam protocolos, não respeitam atas. Declarações conjuntas. Era mesmo aí que eu queria ir. Não vamos aí, não. Eu queria recuperar as declarações. Sobre essa declaração conjunta, então vamos a essa declaração conjunta que não foi assinada pelo CIM. Não vamos, nem sequer admito que queira discutir isso comigo. Mas são as suas declarações, porque a declaração conjunta não foi subscrita por nós. É esta postura que tem adotado. Pois tem que ter, é esta postura de arrogância que fica mal. Vem com uma questão. Assim não é possível chegarmos a um entendimento nunca, está a ver? Esta arrogância constante, esta prepotência dos sindicatos não se permite. André, você assinou, o CIM assinou este documento. Senão ninguém lá em casa vos vai entender. Mas os senhores assinaram e dizem que não reconhecem valor. Não reconhecem valor. Esta declaração conjunta é a declaração conjunta que prova que todos os momentos televisivos em que o Sindicato das Matérias Perigosas disse que havia um acordo de 900 euros, é mentira. Isso é falso. E eu já convidei aqui o Sr. Francisco São Bento por 3 vezes neste programa a dizer qual é o documento em que a Antran se compromete. Porque o que este documento diz é o seguinte. O Sindicato Nacional das Matérias Perigosas e a Antran reconhecem para o ano 2021 e 2022 que os aumentos de 100 euros poderiam ser feitos caso fossem validados pelos associados à Antran. Não foi feito. Mas há mais. É que depois, quando as partes se encontram a 17 de maio, e é isto que tem que ficar claro, quando as partes se encontram a 17 de maio, o Sr. Francisco São Bento, este documento está assinado por isso, diz o seguinte: a primeira outorgante garante aos motoristas de matérias perigosas um acréscimo de retribuição global a repartir pelas diversas rúbricas, note que não é no salário base, é a repartir pelas diversas rúbricas, a partir de 2021, indexada à retribuição da base garantida. E eu gostava, deixe-me só colocar esta pergunta. Eu gostava de perguntar ao Sr. Francisco São Bento, a questão dos dísticos? Deixe-me só dizer uma coisa. Eu gostava só de fazer esta pergunta antes de responder a essa questão, porque contribui para a violência. É uma ameaça que o senhor está a fazer. Não é ameaça nenhuma. Eu gostava só de esclarecer porque é que o São Bento, o Sr. Francisco São Bento, assinou 2 documentos contraditórios. Se isto tem validade, porquê é que assinou 2 documentos contraditórios? O Dr. André continua a dizer que não há consistência nesses documentos. Então, não é consistência, são contraditórios. Porquê é que assinou 2 documentos contraditórios? Mas sabe quem é que vai dizer se são contraditórios ou não? É um juiz. Mas então desconvoca a greve e deixa o tribunal decidir. Já foi direcionado a um juiz, porque eu sei que tem razão. Mas então desconvoca a greve e deixa o tribunal decidir. Eu queria recuperar aqui as declarações do Primeiro-Ministro, que hoje o Primeiro-Ministro hoje disse que se os serviços mínimos não fossem cumpridos, o passo seguinte era a requisição civil e que se essa não fosse cumprida, constituía um crime de desobediência. Temem vocês a que os motoristas possam ser detidos na sequência desta questão? Não tememos, porque os motoristas são pessoas responsáveis e cumpridoras da lei. Portanto, os serviços mínimos vão ser cumpridos? São cumpridos, com certeza. Então. Não vai haver necessidade de decretar a requisição civil? Isso já não vai depender de nós, porque nós tudo o que quisermos fazer para assegurar os serviços mínimos... Se for decretada a requisição civil, não vai haver qualquer incumprimento da mesma?
Eu só posso falar por mim. Não posso andar atrás de todos os associados a pegar neles e a colocá-los no posto de trabalho se eles estiverem requisitados para isso. Mas conhece-os, ou pelo menos alguns deles. Conheço a instrução que é dada e nem era preciso, porque os motoristas são... Que sensação é que ficou? Os motoristas são cidadãos cumpridores da lei. Irão cumprir a lei, seja ela qual for a que estiver em vigor no momento. Se houver uma requisição civil, pois os motoristas que forem notificados para comparecer no local de trabalho, irão comparecer no local de trabalho. É tão simples quanto isto. A questão dos dísticos, vamos lá esclarecer. A ata dessa reunião foi assinada pela Antram. Reconheceu-a como válida. Desculpe, a Antram recusou aquilo que propôs. Desculpe, está em ata. Eu até vou ler a ata. Está em ata. Mas está em ata e está a dizer que recusou. Está em ata e está a dizer que não gostam de documentos. É por isso que não os trazem. Mas deixa-me dizer outra coisa. Eu queria perguntar-lhe muito concretamente se um trabalhador que amanhã não tiver esse dístico, e gostava de lhe perguntar ao abrigo de que lei é que o CIM acha que tem o direito de impor dísticos numa greve? Primeira pergunta. Responda a esta pergunta. Pode responder a esta pergunta? O CIM não está a impor lei coisíssima nenhuma. Foi o que disse no e-mail que enviou à Antram. Estão aqui os dísticos para colocar... O CIM está a procurar facilitar porque nada se passa nos piquetes de greve. Facilitar? Você acha que identificar os motoristas que vão fazer serviços mínimos para que os outros possam ser parados por piquetes de greve é facilitar? Não é parados. Deixa-me ouvir o José Manuel Oliveira sobre esta questão. Esta questão dos dísticos pode levantar alguns momentos de tensão nos piquetes de greve? Como é evidente. Essa questão, fique claro, nós não estamos na organização da greve, não é... Eu sei que não está, mas conhece o setor... Se estivéssemos na organização da greve, sabíamos como é que haveríamos de fazer. Portanto, não nos vamos pronunciar, cada um, efetivamente... esta questão dos dísticos? Utiliza... Está numa ata que a Antram assinou, em que aceitou a proposta do CIM das motoristas. José Manuel Oliveira responsável por esta greve. Não sei, portanto, não me vou pronunciar por coisas em que nós não estamos desde o início, porque se estivéssemos, pela prática que temos na marcação de lutas, sabemos a empresa como é que havemos de intervir desde o momento que lançamos o pré-aviso de greve até à concretização da greve. Portanto, e isso depende também de muitos fatores. Portanto, agora, não me vou pronunciar por coisas nas quais nós não estamos envolvidos. Esta greve foi convocada por tempo indeterminado, já aqui esclareceu que não faz parte da convocação da mesma. Acha que poderá durar mais de uma semana? Não sei, aquilo que nós disse, não sendo esta a questão que nos levou a não marcar greve, portanto, a não marcarmos greve porque estamos num processo negocial na base de 3 documentos que continuam a ser respeitados, não estão bloqueados e vamos explorá-lo até ao máximo. Mas também fizemos uma avaliação quando conhecemos que, de facto, e isso a vida está a provar-nos que temos razão, que a marcação, o caráter de tempo ilimitado da greve desencadeou na sociedade portuguesa um conjunto de campanha e que foi aproveitada pelo Governo para, digamos, dar um forte contributo contra o direito do direito à greve dos trabalhadores. E por isso nós dizemos que não estamos nada de acordo com este tipo de serviços mínimos que foram declarados, são serviços máximos. Aliás, introduziram-se, a pretexto disto, questões que não estavam na ordem do dia, como até a possibilidade de fazer uma requisição civil preventiva, algo com que nós não concordamos, que achamos que isso não está na ordem do dia, e introduziu-se, inclusivamente, dinâmicas na sociedade que certamente, a breve prazo, vamos ter aí iniciativas para a alteração da lei da greve, certamente. Então, nessa altura, o nosso combate também, enquanto estrutura da CGTP. Eu sei que todos querem voltar a falar, já vos irei dar a palavra daqui a pouco, porque para já vamos à nossa rubrica 3 minutos, que hoje também é dedicada ao tema da greve dos motoristas. Marcos Prestrelo, na rubrica 3 minutos ao domingo, hoje em direto a partir dos estúdios de Portimão. Boa noite. O que é que antecipa para os próximos dias face a esta greve? Boa noite, Daniel. Olha, eu em primeiro lugar queria felicitar a CMTV por este debate que está a realizar e, em particular, felicitar a Daniela pela forma exemplar como está a conduzir. Porque já a semana passada aqui tive a oportunidade de referir que este tema, esta questão da greve dos motoristas de transportes pesados e de transportes perigosos é muito preocupante e nos deve preocupar a todos e deve, sobretudo, como eu disse aqui na semana passada, preocupar o Governo. Porque conforme temos estado a assistir aqui neste debate, que é muito importante para esclarecer os portugueses sobre as verdadeiras razões desta greve, porque tem havido alguma confusão no debate do espaço público sobre as verdadeiras razões da greve e, sobretudo,
por que razão não é possível sentarem-se todos à mesa das negociações e chegar a um acordo que permita pôr um fim a esta greve, que, como aqui foi referido várias vezes, foi pré-convocada, foi para tempo indeterminado. Portanto, nós sabemos que começa amanhã, mas não sabemos quando acaba. E atinge um setor nevrálgico do país. E é por isso que o Governo tem que estar preocupado com esta greve e tem que ser capaz de construir soluções que permitam ultrapassar os gravíssimos efeitos que uma greve desta natureza pode ter. O Governo, do meu ponto de vista, em particular, o Primeiro-Ministro tem, desse ponto de vista, estado particularmente bem na forma como está a encarar este problema e a procurar criar as condições para minimizar os violentos impactos que uma greve desta natureza pode ter sobre as pessoas. E entre a difícil situação entre os trabalhadores e as entidades patronais relativamente a uma solução para este problema, a verdade é que quem paga, no fim, vão ser os portugueses. E alguém tem que defender os portugueses. Porque, como nós vimos na discussão que aqui temos estado a assistir, parece que ninguém está preocupado com as pessoas e com os efeitos que esta greve vai ter na vida das pessoas. Infelizmente, o Governo está preocupado e está a querer resolver esse problema e minimizar os efeitos que a greve pode vir a ter na vida das pessoas. Um contraste, aliás, absoluto com o que têm feito os partidos da oposição. Quer Rui Rio, quer Assunção Cristas, quer a líder do Bloco de Esquerda, quer mesmo o líder do Partido Comunista, parece que eles próprios também entraram em greve. Desapareceram de cena e o fugaz aparecimento do presidente do PSD foi mesmo para dizer uns disparates do género bom era que a greve se adiasse. Bom, isso não está na mão do Governo, nem está na mão de ninguém, a não ser dos próprios trabalhadores, e não está muito menos na mão do Rui Rio. Obrigada, Marcos, e até para a semana. Estamos a poucas horas da greve dos motoristas e neste debate aqui no SEM Jornal já nos falta pouco tempo para terminar, por isso eu ia agora pedir a todos que fossem muito claros e concisos nas vossas respostas e dou-vos tempo a cada um de vocês para que me digam qual é que poderá ser a solução do vosso ponto de vista para que o país não pare nos próximos dias, porque já foi assumido aqui tanto por vocês como também pelo Primeiro-Ministro que vai haver certamente constrangimentos devido a esta greve. Pouco mais de um minuto para cada um. Anacleto. A solução é que a ANTRAN chame os sindicatos para a mesa das negociações e se encontre um acordo justo para ambas as partes e que reponha alguma justiça no setor. E dessa forma a greve será desconvocada e o país não para com certeza, nem faltará absolutamente nada. Então, e se fosse chamado para essa mesa das negociações, desconvocava a greve? Por ser chamado, não. Primeiro tem que haver um acordo e depois, então, de haver esse acordo, haver uma proposta, um entendimento entre quem estiver a fazer essa negociação, será levado aos associados do sindicato e os associados e os motoristas em geral decidirão se aceitam essa proposta e desconvocamos a greve ou não. Francisco. Tal qual como disse o Anacleto, vamos para a mesa das negociações, já se sabe mais ou menos os pressupostos que os trabalhadores pretendem e uma vez que haja um acordo dentro desses pressupostos que os nossos associados procuram e que merecem, ao longo destes 22 anos, não houve mexidas nos seus salários, merecem finalmente que vá para cima da mesa das negociações algo que lhes traga alguma dignidade na sua vida e, chegando a esse acordo, com certeza que acabaremos com a greve. José Manuel Oliveira, como é que o país pode não parar nos próximos dias? Da nossa parte, vamos continuar as negociações com a ANTRAN, dentro daquilo que está visto, procurar aprofundar o que já foi negociado, nomeadamente os salários, nomeadamente as ajudas de custo, regular aquilo que já acordámos relativamente ao novo subsídio de operações, portanto, em que estamos a discutir neste momento não o valor, mas a abrangência e a forma como ele é atribuído, continuarmos a discutir a questão da cláusula 61, de consolidarmos algo que já acordámos, que é a partir de sempre que o trabalhador
prolonga a sua jornada de trabalho para além das 19h30, tem direito a mais um subsídio de refeição. Portanto, continuarmos a trabalhar em torno desta questão das cargas e descargas, que é uma questão muito sentida, e não deixando de ter em conta tudo aquilo que é a negociação para 2020, para projetarmos depois a negociação para 2021. Porque entre 2021 a 2020 e temos que negociar o salário, que está neste momento em 700 euros, e para nós não é ainda um assunto fechado, vamos continuar a discutir. Portanto, e é nesse contexto que nós vamos continuar a trabalhar enquanto organização sindical responsável. Então, aqui a posição dos sindicatos. André é porta-voz da Antram. Estaria disponível a Antram para, por exemplo, ceder hoje ou amanhã para estar numa mesa de negociações e ceder a alguma destas reivindicações? A Antram tem dito desde a primeira hora, não é hoje, que está disponível sempre para negociar, desde que não seja com uma espada na cabeça e que haja uma desconvocação deste para negociar e para ceder também? Deixe-me só dizer, relativamente a isso, ficou hoje claro que não há motivos para esta greve avançar. Note, relativamente àquilo que são as exigências do CIM, que não se prendem com questões salariais, porque o CIM não tem uma declaração conjunta assinada, aquilo que existe é o protocolo assinado com o CIM, que tem tudo para ser cumprido pela Antram e queremos que seja cumprido desde que os senhores regressem à mesa das negociações, porque não há nada que nos separe do CIM para a negociação daquilo que foi assinado. No que diz respeito ao Sindicato das Matérias Perigosas, há um documento assinado, mas o Sr. Francisco São Bento acaba de se mostrar disponível para resolver o problema de outra maneira. Se diz que intentou uma ação judicial para ver quem tem razão sobre estes documentos, desconvoca a greve e, se a razão lhe for dada, volta... Tem toda a razão. E, portanto, deixou de ser necessária a greve. André, digamos que tudo tem que começar com uma nova reunião, com um novo acordo. Estaria disponível para amanhã se sentar à mesa das negociações com os sindicatos? Uma resposta muito clara. Para os chamar para esse acordo? Uma resposta muito clara. A Antram está a apelar às negociações desde a primeira hora. Não aceita, nem aceitará nunca, negociar com uma espada na cabeça, isto é, com pré-aviso de greve. Mais, isso quer dizer que ainda não chamou os sindicatos para uma nova negociação porque o pré-aviso de greve continua em vigor, é isso? Exatamente, assim que o pré-aviso de greve for levantado, estamos disponíveis para negociar. Mas para negociar o quê? Para negociar aquilo que estes sindicatos se comprometeram e aquilo que assinaram a 17 de maio para a Antram, sabe? Deixe-me dizer-lhe isto. Os documentos têm valor. Eu não posso andar na comunicação social a dizer uma coisa e depois assinar outra. E a Antram quer cumprir o que assinou porque quer honrar os seus compromissos. Não pode depois andar politicamente a fazer uma carreira lateral e a dizer que não vai cumprir aquilo que assinou e que outros mentiram, quando hoje foram convidados por 3 vezes a demonstrar qual era o incumprimento da Antram. Isso não existe. Eu espero que hoje, de uma vez por todas, tenha ficado muito claro para o país de que o sentimento de responsabilidade que a Antram tem é gigante, que quer convidar estas entidades para negociar, desde que deixem de ter uma espada na mão e que, se estiverem à mesa das negociações, é uma garantia que eu quero dar aqui em direto. Depois de tudo o que aconteceu, se retirarem o pré-aviso de greve e voltarem à mesa, estarão a olhar olhos nos olhos com a Antram. De todos aqui presentes neste debate sobre a greve dos motoristas, que começa já amanhã. Obrigada pela vossa presença. O jornalista José Eduardo Cação está em direto de uma...